Olá, meu nome é Fernanda. Eu sou estudante de pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual de Londrina, que fica no Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês parte da investigação que eu desenvolvi durante a pesquisa de doutorado. O trabalho que eu vou apresentar para vocês está intitulado como Elaboração de lista de compras como estratégia didática para a promoção da aprendizagem atitudinal em uma ação de educação alimentar e nutricional. O objetivo dessa pesquisa é apresentar a elaboração de uma lista de compras de frutas como estratégia didática para a promoção da aprendizagem atitudinal em uma ação de educação alimentar e nutricional. Para desenvolver essa pesquisa, eu me embasei em dois referenciais teóricos. O primeiro, da educação alimentar e nutricional, próprio daqui do Brasil, entre eles o Guia Alimentar para a População Brasileira e também o marco de referências para a elaboração de políticas públicas que envolvem a educação alimentar e nutricional aqui no Brasil. E o segundo é um referencial próprio da educação, chamado Conteúdos de Aprendizagem Atitudinal, desenvolvido principalmente por Sarabia. Para nós, a educação alimentar e nutricional é regida por um conceito que está exposto no marco de referência já citado. E esse conceito é que a educação alimentar e nutricional é um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. Para nós, este conceito está interligado, interrelacionado e conectado com o referencial próprio da educação de promoção da aprendizagem atitudinal. Sarabia diz que uma atitude é uma tendência ou uma disposição adquirida e relativamente duradoura, utilizada para se avaliar de um modo determinado um objeto, uma pessoa, um acontecimento ou uma situação e atuar de acordo com essa avaliação. Então, para nós, a definição de atitude está muito ligada com a avaliação que o aluno, o aprendiz, vai fazer do ato alimentar, e essa avaliação vai ser usada, vai ser empregada por ele na elaboração das suas atitudes alimentares. Sarabia diz também que uma atitude é composta por 3 componentes básicos, a saber, um componente cognitivo, que é formado por conhecimentos e crenças, um componente afetivo, que é formado por sentimentos e preferências, e um componente conativo, que é formado por ações manifestas e declarações de intenção. Quando um professor deseja formar uma atitude ou transformar uma atitude num aluno, ele precisa trabalhar a partir desses 3 componentes básicos, levando os alunos a refletirem sobre conhecimentos e crenças relacionadas à atitude que ele quer formar, levar esse aluno também a pensar nos seus sentimentos e suas preferências sobre essa atitude que ele quer formar ou transformar, e também trabalhar as ações manifestas e as declarações de intenção, que seriam as condutas, os gestos, as expressões faciais e corporais, e também as opiniões e as falas verbalizadas sobre essa atitude que ele quer formar ou transformar. Sarabia também fala que ao pensar em desenvolver, mobilizar uma atitude, o professor deve influenciar socialmente ou persuadir o aluno com relação ao tema que ele quer formar ou transformar, desestabilizar atitudinalmente o aluno, levando o aluno a reflexões pessoais sobre atitudes que ele mantém e sobre atitudes que ele deveria manter de acordo com o contexto social em que o aluno está inserido. Diante disso, elaboramos então uma estratégia didática, para desenvolver uma ação de educação alimentar e nutricional, dividindo-a em 2 momentos. No primeiro momento, fizemos uma exposição dialogada, uma aula em que abordamos temas, conceitos próprios da educação alimentar e nutricional,
principalmente focando o consumo adequado de frutas. Então, nesta aula, nós abordamos a recomendação do consumo de frutas, que aqui para a população brasileira é de 3 a 5 porções de frutas por dia, e também abordamos a questão da importância de variar os tipos de frutas escolhidos para o consumo, que essa variação deve levar em conta também a coloração das frutas, pois as diferentes cores permitem que a alimentação tenha uma qualidade nutricional mais enriquecida, tendo em vista que diferentes cores agregam diferentes nutrientes nas frutas. No segundo momento, pedimos que os alunos elaborassem uma lista de compras para uma semana, utilizando-se dos conceitos que haviam sido contemplados durante a aula dialogada, durante a exposição dialogada. Pensamos em desenvolver essas atividades, em propor essas atividades, pois a elaboração de uma lista de compra, ao elaborar uma lista de compra, os alunos deveriam recorrer a conhecimentos, entre eles a quantidade de frutas indicadas para o consumo diário e a necessidade e variabilidade de frutas, e também porque eles deveriam recorrer às suas preferências alimentares e às suas declarações de intenção ao escolher as frutas que comprariam para o consumo durante uma semana. Justificamos, então, essa atividade à luz de Sarabia, pois entendemos que esse tipo de exercício permite ao aprendiz perceber possíveis discrepâncias entre os hábitos que eles mantêm em relação ao consumo de frutas e os hábitos estipulados como adequados pela comunidade científica. Bem, separamos então a participação de 3 alunos para trazer aqui para vocês. Com relação ao primeiro aluno, ele elaborou uma lista de compra em que elencou 2 unidades de maçã, 3 unidades de laranja, 5 unidades de banana e 7 unidades de mexerica como lista de compras para uma semana do seu consumo. Levando em consideração a preconização das agências de saúde aqui do Brasil, de que seria no mínimo 3 porções de frutas diária e no máximo 5, nós percebemos que o ideal é que a lista de compras do aluno estivesse entre 21 frutas e 35 frutas para uma semana. Contudo, se somarmos a quantidade de frutas que o aluno elencou aqui na sua lista de compras, percebemos que ele só elencou 17 frutas e que isso está aquém do que seria ideal. Contudo, o aluno elencou uma variabilidade de frutas legal, interessante, e também uma variabilidade nas cores das frutas. Então, nós entendemos que, apesar do aluno não ter conseguido inserir nessa lista de compras conceitos importantes como a quantidade ideal de frutas para o consumo dessa semana, ele elencou outros, ele utilizou-se de outros, como a coloração e a variabilidade nas frutas que ele elencou. Além disso, ele, em conversa com a pesquisadora, colocou que um dos critérios utilizados para elencar essas frutas foi as suas preferências, e os seus sentimentos com relação ao consumo de frutas. Nesse sentido, nós inferimos que houve mobilização dos componentes cognitivo, afetivo e conativo durante essa atividade. Ou seja, houve mobilização atitudinal interessante, houve mobilização atitudinal adequada durante a participação do aluno nessa atividade. Com relação ao segundo aluno, a lista de compras que ele propôs indicava 5 unidades de maçã, 4 cachos de uva, 5 unidades de banana e 4 fatias de mamão, que nós entendemos como sendo uma unidade de mamão partida em 4 fatias. Aqui, como no caso do aluno 1, também não houve contemplação mínima, ou seja, contemplação do mínimo necessário, do mínimo indicado como adequado para o consumo semanal, que seria o consumo semanal de frutas para este aluno. Porém, ele também elencou
uma variabilidade de frutas e contemplou também uma variação de coloração nas frutas. Também em conversa com a pesquisadora, ele falou que fez essa lista de compra pensando nas suas preferências e nos seus sentimentos. Neste caso, também inferimos que houve mobilização dos componentes atitudinais cognitivo, afetivo e conativo, o que nos leva a inferir que houve aprendizagem e mobilização atitudinal no decorrer da participação do aluno na atividade proposta. Com relação à lista de compras elaborada pelo terceiro aluno, temos que ele colocou 5 unidades de maçã, 8 unidades de banana, 5 unidades de goiaba e 6 unidades de poncã. Neste caso, o aluno contemplou em sua lista de compra 24 frutas, o que para nós demonstra uma adequação com a preconização feita pelos órgãos próprios da área da saúde aqui no Brasil, da quantidade necessária ideal de frutas para o consumo semanal e diário. Também percebemos que ele elencou frutas coloridas e variadas, o que demonstra que ele aprendeu, né, implementou aqui nessa atividade conceitos relacionados à variabilidade e também à importância das diferentes cores na qualidade da sua alimentação. Então, nesse sentido, a gente também infere que houve mobilização dos componentes cognitivo, afetivo e conativo, e, consequentemente, mobilização da aprendizagem atitudinal como um todo. Qual a conclusão que a gente chega com essa pesquisa e após a implementação da atividade? Que a elaboração de lista de compras de frutas é uma atividade didática de valor a ser implementada em ações de educação alimentar e nutricional que almejam a formação atitudinal de alunos, uma vez que os dados mostram que a participação deles na atividade mobilizou seus componentes atitudinais cognitivo, afetivo e conativo. Agradeço a participação de todos durante este evento e estou à disposição caso alguém tenha interesse em me procurar para conversar um pouco mais sobre a minha pesquisa. Muito obrigada pela atenção e até mais.